O número de pessoas sem carteira assinada no Brasil bateu recorde no ano passado, segundo o IBGE. A gente vai continuar falando sobre esse assunto ao vivo agora com o Neto Mota. Neto, quais são os direitos, quais são os deveres das empresas com os seus trabalhadores? É com você. Olha, Douglas, segundo a lei trabalhista que vigora no Brasil, no mínimo, os trabalhadores devem ter a carteira assinada, além de outros pontos importantes, como receber até o 5º dia útil, por exemplo, o direito ao descanso e outros. Ainda falando sobre a informalidade, no ano passado, o Brasil bateu recorde de número dessa informalidade no mercado de trabalho. São 38 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, que trabalham e não possuem essa carteira assinada que a gente está falando aqui agora. Foi por causa disso que a gente chamou aqui o Luiz Felipe dos Anjos, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui em Alagoas, justamente para fazer essa prestação de serviço e nos explicar. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Fique Alerta. Infelizmente, o seu Benedito, como foi confirmado pela própria advogada da família, não possuía carteira assinada para o ambiente de trabalho. Quando essas situações acontecem, vamos explicar, por gentileza, os dois cenários. O que a pessoa, a família, no caso, tem direito quando o trabalhador é formalizado e o que não tem quando é informalizado. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, telespectadores da TV Pajuçara. Sim, são duas situações. O trabalhador sem a carteira de trabalho e com a carteira de trabalho. Se ele estiver com a carteira de trabalho assinada, a segurança para a família, para ele e para a família, evidentemente, a família receber a pensão por morte, além dos haveres trabalhistas, fundo de garantia, salários, férias, 13º salário, enfim. Há uma garantia financeira para esses trabalhadores que recebem imediatamente e também o benefício previdenciário. Na informalidade, como não há direito a tudo que a CLT, que é a carteira, fala sobre o trabalhador, o que é que a família pode pedir, então, a esse empregador, caso a justiça reconheça que havia vínculo de trabalho? A família pode procurar, um advogado, como foi dito na reportagem, apresentar uma reclamação trabalhista junto à Justiça do Trabalho e pleitear o reconhecimento do vínculo e os haveres trabalhistas que não foram pagos durante a relação de emprego. Fundo de garantia, salários, férias, 13º, enfim, todos esses direitos, e esse reconhecimento de vínculo vai servir para o recebimento da pensão, além das indenizações, evidentemente, que podem ter ocorrido no caso do acidente de trabalho que vitimou a pessoa na reportagem. Doutor, e tem muita gente que não faz ideia, muitos trabalhadores que não sabem ponto a ponto do que diz a lei trabalhista sobre isso, principalmente a população que não é muito alfabetizada. Quais são as recomendações do Ministério Público, onde esses trabalhadores podem saber ponto a ponto da CLT e o que tem direito? Bom, o Ministério Público do Trabalho ele pode receber denúncias. Se houver uma informalidade, o trabalhador trabalha sem carteira de trabalho assinada, ele pode apresentar uma denúncia, inclusive de modo anônimo, sigiloso no Ministério Público do Trabalho. Mas também existe, junto às superintendências do Ministério do Trabalho, o plantão fiscal. Os horários aí é com o pessoal da superintendência, onde há esclarecimento dos pontos, onde se tira a dúvida da legislação trabalhista. E como é que acontece esse processo para denúncia? Onde esse trabalhador informal pode denunciar o local de trabalho que não está trabalhando de maneira regular? Ele pode nos procurar em frente ao shopping, Marcel Shopping, em Arapiraca também, próximo ao shopping. Nas unidades do Ministério Público do Trabalho são 2 aqui em Alagoas. Mais fácil, tem um telefone, tem um site nosso no Ministério Público do Trabalho, você pode pesquisar no Google, PRT19, ou o endereço www.prt19.mp.br, mas é mais fácil, colocar lá no Google, Procuradoria do Trabalho em Alagoas, aí vai sair os telefones e a denúncia pode ser feita por lá mesmo, sem sair de casa, com celular, é bem fácil fazer. E ele precisa levar algum documento, alguma prova, ou chega, aciona e o Ministério Público já vai fazer a fiscalização? Não precisa nenhuma prova. Agora, circunstanciar o máximo possível, se puder detalhar, para que nós possamos apurar a denúncia com nome, com dados, endereço, porque às vezes nós recebemos denúncia que fica difícil da gente apurar por isso, né? Faltam dados. Mas são muitas as denúncias. No caso de carteira assinada, ano passado recebemos 332 denúncias de CTPS. Então, as pessoas nos procuram e podem nos procurar, que nós vamos sim apurar. Procurador, muito obrigado pelas informações. Olha só, Douglas, imagina que são quase 40 milhões de brasileiros que estão trabalhando na informalidade e que, é claro, a gente torce para que nenhuma família seja vítima, assim como a do seu Benedito foi dessa situação horrível, mas se esses trabalhadores não estiverem aí dentro da lei trabalhista, assistidos por essa lei, infelizmente a situação vai ser a mesma. Volto para você.